e Mateus 3:16. Mateus 10:16 e Mateus 3:16. Minha oração é que você possa ser impactado pela palavra de Deus e pela presença, assim como eu fui aqui desde que eu cheguei. De alguma forma, irmãos, o Senhor gosta desta ideia de 2 ou 3. Ele diz assim: quando estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei no meio deles. Ele gosta de quando os irmãos se ajuntam para buscá-lo. Ele gosta de ser buscado sozinho, mas foi o próprio Senhor que criou a ideia de igreja, de pessoas que têm a mesma fé e a mesma devoção, que se reúnem para buscá-lo, que dispõem os seus dons, a sua vida para servir a Ele e ao próximo, ao seu irmão. E eu vim para cá, e desde que eu entrei aqui, o Espírito Santo me incomodou e falou comigo. E falou profundamente ao meu coração. Eu cantei prestando muita atenção. Eu cantei pedindo: leva-me mais fundo do que eu jamais estive. Eu não cantei apenas uma poesia. Eu cantei uma verdade. Eu realmente quero ir com Deus o mais fundo possível do que eu jamais estive. Eu cantei também dizendo: tu és meu e eu sou teu. E o Senhor falou profundamente ao meu coração. Eu realmente quero buscar um avivamento, e às vezes nesta busca algumas coisas podem seduzir a nossa mente, a minha prioridade. E eu, às vezes, perco a direção do que Deus quer. Mas esse foi um tempo bom de ouvir o Senhor. É a presença dEle. Existem, penso eu, dias de Beltesazar e dias de Isaías. Beltesazar era um rei babilônico. E este rei babilônico, na época do profeta Daniel, deu uma festa e mandou buscar os utensílios do templo para que ele e o povo satisfizessem os seus próprios desejos. Pudessem beber nas taças de ouro, comer nos pratos. Então eles estavam usando as coisas de Deus para satisfazerem a eles mesmos. Muitas vezes nós vivemos dias de Beltesazar. Nós queremos que Deus satisfaça a nossa vontade. Queremos que Deus cumpra os nossos desejos. Nós achamos que as coisas de Deus existem para que o nosso bem seja prioridade. Mas existem também os dias de Isaías. Isaías também estava no templo, ele também buscou o Senhor. Ali no templo havia a presença do Senhor como no palácio de Beltesazar. Só que Isaías estava ali para ser transformado. Ele diz assim: no templo eu vi o Senhor. Às vezes a gente entra na comunhão como Beltesazar. A gente quer ser satisfeito. Mas a melhor forma é entrar como Isaías. Entrar para satisfazer o Senhor. E eu espero que você hoje satisfaça o Senhor. E se o seu coração estiver assim, o Senhor vai rasgar a sua alma. E vai mexer com você. Porque a presença dele é transformadora. Não é a estrutura do culto, não é a organização da mensagem, não é a qualidade das músicas. O que muda uma pessoa é a presença de Jesus Cristo. E se você estiver atrás da presença de Jesus, Ele vai mudar você nessa noite. Vai transformar o seu coração. E você vai sair daqui outra pessoa. Vamos abrir lá em Mateus 10,
versículo 16. Diz assim: eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e simples como as pombas. Simples como as pombas. E agora Mateus 3 ainda, mesmo versículo 16. Mateus 3,16. Diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então o Senhor diz assim: sejam simples como as pombas. E esta mesma pomba, de forma simbólica, representando o Espírito Santo, desceu sobre Jesus. E eu quero falar com vocês sobre a simplicidade. A virtude da simplicidade. Eu que busco um avivamento e quero de verdade, e hoje o Senhor Jesus foi duro comigo, falou: você quer mesmo? E eu quero mesmo. E ele disse assim: Samuel, se você quiser experimentar um avivamento de verdade, você precisa experimentar antes disso a simplicidade, a virtude da simplicidade. Bem, o que é virtude? Virtude é uma disposição firme e constante para a prática do bem. É uma boa qualidade moral, uma força moral. É diferente de um vício. O vício é a qualidade interior, é uma disposição para o mal, para o que está errado. A virtude não. A virtude é detectável em alguém quando esta pessoa tem uma disposição, uma decisão e uma ação, é isso que é disposição, para o que é certo. E ela persegue isso. Todas as vezes que alguma pessoa tem uma virtude, ela tem alguma coisa que gera um fruto bom, gera um bem, e não um mal, qualquer que sejam eles. Mas o que eu quero mesmo é trabalhar a virtude da simplicidade. E a simplicidade tem uma série de conceitos. Apesar do nome ser simples, tem mais de um componente. Mas o que eu quero destacar é esse: a qualidade do que não é constituído de partes, do que não apresenta dificuldade ou obstáculo, ou seja, aquilo que é um só. Uma vez eu dei aqui o exemplo de um clips. O clips é uma obra de engenharia constituída de uma parte só. É super simples. Foi desenvolvido em 1800 e bolinha, e a gente usa até hoje, e é super útil. E a simplicidade tem essa característica, aquilo que não é conduzido, construído por partes. E Jesus falou com seus discípulos: vocês têm que ser simples como as pombas. Isso quer dizer que você tem que ser como a pomba. Você é discípulo de Jesus, amém? Então você tem que ser como uma pomba. O homem também tem que ser como uma pomba. Até o palmeirense. Está feliz, Carlinhos? Carlinhos está feliz, né, Carlinhos? Todos nós temos que ser. Por que Jesus quis dizer que a gente precisava ser como uma pomba? Em primeiro lugar, queridos, porque as pombas eram exatamente símbolo da descomplicação. Pombas eram criadas nos palácios, e pombas eram criadas nas casas mais simples. Lá no Velho Testamento, quando as pessoas simples foram orientadas a trazerem as suas ofertas, eles foram orientados a trazer pombinhas, porque eles não tinham dinheiro para outras coisas. Então, a pomba era o símbolo da descomplicação. Era também considerado um animal puro. E esta era a característica que Jesus desejava nos seus discípulos. E por fim, representava a gentileza.
representava o amor, a elegância e a paz, como um dos animais ofertados em busca da paz com Deus. Quando o Senhor determinou quais animais deveriam ser ofertados a ele, a pomba era um símbolo. Dada a gentileza, a elegância de andar, você já viu o pombo de peito estufado cortejando a pomba? Eu já cacei pombo na minha adolescência. Não me arrependo, naquela época a gente fazia essas coisas, mas a gente ficava olhando e via o pombo andando elegantemente. São características que o Senhor queria nos discípulos, e não foi à toa, queridos, que o Espírito Santo desceu sobre Jesus como uma pomba. É uma escolha a dedo. Dizem os teólogos que às vezes a descida não foi numa forma, foi na forma como a pomba voa. Não interessa. O que interessa é que os circunstantes, olhando o batismo de Jesus, tiveram a ideia de que alguma coisa pousava sobre Jesus como uma pomba, trazendo a descomplicação, trazendo a pureza, trazendo a ideia da elegância, da gentileza, da paz, que estão incutidas neste símbolo. Já que eu quero falar sobre a virtude da simplicidade, o que então a virtude da simplicidade produzirá em seu possuidor? Ou seja, se você perseguir a simplicidade, como você será? Primeira coisa, simplicidade é sinônimo de pureza, é sinônimo mesmo. Veja bem o sentido de pureza, caráter próprio, não modificado por elementos estranhos. Não tem nada que suja. É aquilo que é, sem mancha, sem mistura, sem mácula. Alguma coisa pura, não sofreu a influência de elementos exteriores diferentes. É o que é. Essa é a ideia de pureza. Isso implica para nós falta de malícia. A pessoa simples é a pessoa pura, é a pessoa ingênua. Irmão, se tem um conceito hoje depreciado, é o conceito da ingenuidade. Ah, fulano é ingênuo. Como se ser ingênuo fosse um demérito. Enquanto a Bíblia diz que a pessoa ingênua, aquela que não tem malícia, aquela que não pensa mal do outro, aquela que já não está na defensiva, é um grande mérito, é uma virtude. E é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer de nós que nós sejamos inocentes. Outra virtude simplesmente denegrida pela nossa sociedade. Você já ouviu alguém falar, não sabe de nada, inocente? Tipo assim, ele não consegue pegar o que está por trás. Ele não tem sagacidade. Mas o que o Senhor quer de nós é exatamente a simplicidade, a falta de malícia. O Senhor quer, irmãos, que nós sejamos ingênuos. O Senhor quer que a gente confie. Quem desconfia, quem tem segundas intenções, quem tem malícia é o diabo. Essa é a figura dele. A figura do Espírito é a figura da pomba. A figura do Espírito é exatamente a figura da inocência. A figura de Jesus é o cordeiro sem mácula, puro, sem mistura, que foi levado ao matadouro. Ser simples é ser assim. É também ter a ausência de pecado. Não terá avivamento sem simplicidade, irmãos. Porque se não houver simplicidade, é indicação de que tem impureza, é indicação de que tem pecado. E o Senhor não vai enviar a plenitude do Espírito no pecado. Se você está vivendo um culto como um Beltesazar, se você vem para ser satisfeito, você ainda não entendeu a beleza pura da presença de Cristo, que racha o seu coração, expõe o que não presta para você mesmo e diz assim, você tem que melhorar, você tem que mudar, porque você tem que parecer com Jesus Cristo. Você não pode carregar pecado. Por fim, é ser quem você é, sem ter que imitar ninguém.
Hoje nós vivemos esse negócio de ter que imitar alguém, de ter que carregar a aparência, o jeito de alguém, ou o estilo de culto, ou a forma de... Irmãos, nós precisamos ser quem somos. O Senhor nos fez uma miríade de pessoas totalmente diferentes, para que cada um seja exatamente quem é. Obviamente, sem malícia, sem pecado, sem arrogância, sem orgulho, mas sendo você. É preciso sermos espontâneos. A pessoa simples, ela é espontânea. Ela não fica com medo. Ela sabe que quando ela agrada a Deus. Por isso eu quero dar uma advertência, cuidado com a religiosidade. A religiosidade mata a espontaneidade. E assim ela mata a simplicidade. O meu desafio é que você desenvolva a virtude da simplicidade. Em primeiro lugar, simplicidade é pureza. Em segundo lugar, simplicidade é humildade, é modéstia. Que também são conceitos difusos hoje. Porque o humilde não tem espaço, o humilde não é o vencedor. Mas esse é o conceito de simples, da pomba que desceu sobre Jesus, da ordem que ele deu, sejam simples. Humildade é contentar-se com o que se tem, sem querer coisas grandes demais. É viver sem ostentação, sem querer sair na revista. Você já quis sair na revista? Você já fez aquele negócio de perguntar para o Google quem é você? Para ver se tem alguma referência? Porque nós somos seduzidos, irmãos, no mundo de hoje por estas coisas. Por queremos seguidores. Por contarmos o número de likes. Eu publiquei aqui, deixa eu ver quantos likes. Nossa, só 3. E um foi seu. Irmãos, a humildade é não querer isso. A humildade é você contentar-se com aquilo que você é. O mundo de hoje está trabalhando contra a humildade. Não é à toa que o Senhor disse que viriam dias nos quais seria difícil encontrar as virtudes cristãs, o amor, a paz, a fidelidade, a simplicidade, porque toda a sociedade conduzida por essa instituição maligna trabalha contra a virtude de Deus. E nós somos infectados se não vigiarmos, porque nós também queremos mais do que somos. Nós também queremos o elogio, nós queremos ser notados. Não nos basta sermos notados por Jesus. Irmãos, esse não é o Evangelho. O Evangelho é quando a gente é notado por Jesus e isso nos basta. Quando a gente está na companhia dele é suficiente. Quando ele fala conosco, isso basta. Quando a gente não precisa de parafernália, sabe, é gostoso, eu gosto do louvor produzido, mas a presença do Senhor não precisa nada disso, porque se a presença do Senhor precisasse da parafernália, como seria numa tribo de índios que adoram a Deus e não tem uma linha de energia elétrica? A presença do Senhor é o que nos basta. Se Ele nos deu energia elétrica, nos deu condição de comprar o atabaque, o teclado, então usemos a parafernália. Mas não é isso que produz, porque a presença do Senhor é humilde, é simples. E é isso que Ele quer que a gente seja. Ele quer que você seja exatamente quem você é, do seu jeito, sem ficar em busca de coisas demais. Sem olhar o modelo do outro e falar, não, eu tenho que atingir aquele padrão, eu tenho que visitar aquele lugar, eu tenho que aprender a ser... Não, eu não preciso disso. Eu preciso revelar quem Jesus Cristo é. Simplicidade é humildade. Simplicidade, em terceiro lugar, além de pureza e humildade, é descomplicação. É deixar de procurar explicação para tudo. Sabe de um quadro de que tinha um personagem que falava assim, nos mínimos detalhes? Vocês lembram aí, o pessoal mais velhão, né?
Irmãos, tem gente que é assim, que tem que explicar tudo. Não, se não explicar, se eu não entender, se eu não tiver todas as informações, é um outro bombardeamento dos nossos dias. Porque nos nossos dias, todas as informações estão disponíveis. Tudo chega à nossa porta e nós achamos que temos que saber tudo. Ser simples é não saber e ficar feliz. E ficar tranquilo. Porque nós não conhecemos as motivações, nós não entramos dentro do coração e nem precisamos perguntar. É contentar-se com o que acontece, com a certeza de que Deus está no controle. Ah, irmãos, isso é simplicidade. Se o Senhor quiser revelar, Ele revelará. Se Ele não quiser, a simplicidade faz com que você esteja tranquilo, que você esteja satisfeito. Como diz Paulo em Filipenses, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não precisa de explicar. Ah, mas se eu não receber a explicação, eu não vou ficar satisfeito. É exatamente isso. É falta de simplicidade. Você precisa de toda a satisfação, você precisa de todo o controle. A pessoa que precisa de toda a explicação quer ter o controle. E isso não é simplicidade. Simplicidade é entrega. Simplicidade é eis-me aqui. Tá bom. Desse dia, desse jeito, tá bom. Queridos, nós precisamos ser mais simples. O mundo está ficando complicado demais. E o desafio meu e seu é descomplicar a vida. E eu realmente lanço para você sair daqui assim. Quarto lugar, simplicidade é gentileza. A ideia de gentileza veio dos nobres. Porque imaginava-se ou constatava-se que os não nobres, os simples, os plebeus não eram gentis. Eram brutos, sabe? Não tinham modos. O nobre não. O nobre era gentil. Daí a ideia de cavalheiro. Ele aprendia a etiqueta. Pois bem, ser simples é ser gentil. É ser um gentleman. Até as mulheres, assim como os homens precisam ser pombas, as mulheres precisam ser gentlemans, cavalheiros também. Precisam desenvolver a simplicidade de tratar bem, de sermos educados, de ouvirmos antes de falar. Essa semana eu mandei um WhatsApp para o Edelson, ele não entendeu, eu falei assim, Edelson, eu preciso que você desenvolva para mim um relógio para briga de casal. Aí eu falei, como assim um relógio para briga de casal? Né? Aí eu mandei uma foto do relógio de xadrez. Sabe aquele relógio de xadrez? Que tem dois relógios, aí um joga, depois que ele joga, ele aperta para o outro jogar. Então é a vez do outro, agora eu não posso fazer nada. Aí eu falei assim, desenvolve um relógio assim. O marido, na hora de falar, ele aperta. Quando ele apertar de novo, ele não pode mais falar. Agora é o tempo da esposa. Porque, queridos, muitas vezes nós, marido e mulher, brigamos porque não somos educados. Não somos gentis, não somos simples, nós falamos por cima. A gente já sabe o que o outro vai falar e a gente não quer mais ouvir. A gente já está pronto para atacar. A espada já está desembainhada. É uma luta. Isso não é gentileza. Gentileza é ser nobre, é ser educado. Gentileza é ser generoso com as pessoas. É dar mais do que receber. O simples é gentil e ele é generoso. Ele não quer primeiro para ele. Ele não quer o último pedaço. Talvez o maior teste do avivamento, na minha opinião, agora, seja quando a pessoa pede um pedaço que você deixa por último no seu prato. Você está guardando, cortejando aquele pedaço. Aí alguém fala, me dá um pedaço. Fala se não é ruim. Aquele que você guardou para você. Você comeu o pior primeiro.
mas o gentil dá. É isso que Jesus veio fazer, irmãos. Jesus veio dar a vida. Não foi um pedaço de filé mignon. Não, foi a vida. Ele veio dar o melhor, porque ele era gentil. E ele dizia assim: eu não sou obrigado, eu espontaneamente dou. Que gentileza maior do que essa? Ninguém tem maior amor do que este de dar a própria vida. Queridos, é o que o Senhor quer de mim e de você. Ele quer que nós tenhamos suficiente confiança de que Ele está no controle e Ele sustenta a ponto de nós podermos abrir a mão. Nós estamos aí saneando a nossa igreja, temos dívidas, amanhã nós temos que pagar um aluguel de R$6.000, temos 3.200, 3.500 em conta, e temos que pagar o aluguel amanhã, não tem jeito, e temos as outras contas para pagar, temos os salários atrasados, 10º que já venceu, e eu estava preocupado aqui quando eu orava, e o inimigo, para tirar a minha presença de Deus, trazia preocupações, e o Espírito Santo era tão cirúrgico, e me lembrando da mensagem, ele, na hora que o diabo trouxe, mas você tem problema para amanhã, para que eu não aproveitasse a presença enquanto eu orava, o Senhor falou assim: fique tranquilo, eu levei um povo para o deserto, e sustentei mais de 1 milhão de pessoas no deserto. Sabe com que, irmãos? Com uma farinha que caía do céu. Que coisa mais simples do que essa? Ele estava não só sendo simples, mas ensinando o povo a ser simples. Nós não sabemos mais ser simples, porque nós não queremos passar 40 anos comendo farinha. Ou você quer? O self-service tirou essa ideia das nossas cabeças, porque self-service bom é quando tem 40 pratos diferentes. Essa semana nós almoçamos aqui, eu, o Vitão e o Edelso, aí nós fomos almoçar aqui nessa rua aqui de baixo, aí a gente foi lá almoçar, tinha 12 pratos só. Primeira coisa que eu pensei, só 12 pratos? Porque nós não somos mais simples. Eu não fui criado assim, na minha época não era assim, mas nós estamos sendo trabalhados para ficarmos complicados, para deixarmos de ser generosos, para deixarmos de ser gentis. Mas o Senhor nos chama a dar, é estar disposto a dar tudo o que se sabe e tudo o que se tem. É não guardar para você porque você sabe, com medo de que alguém pode ser melhor que você. Quem é simples, quem é gentil, dá. Mas se você der, você vai ficar sem. É isso o avivamento. Porque foi isso que a viúva pobre fez. Quer alguém mais simples do que a viúva pobre? Diz a palavra de Deus que Jesus observava e a viúva pobre veio e deu todo o seu sustento. Irmãos, se nós quisermos o avivamento, se nós quisermos ser uma igreja diferente, nós temos que aprender a dar o nosso sustento. Esse modelo da viúva pobre, ninguém quer seguir. Ninguém quer seguir. As pessoas querem dar do que sobra. As pessoas querem dar do que sobra. As pessoas querem ter o seu celeiro cheio. E elas querem ter muito dinheiro até para dar. Mas o evangelho da simplicidade é o evangelho que confia em Deus. É o evangelho que sabe que a gente deve viver com o pão nosso de cada dia. E eu creio que o Senhor nos chama para sermos avivados. Ser simples é ser gentil, é ser agradável, amável, alguém de quem as pessoas desejam a companhia. Querem ficar com você. Você tem que ser agradável aos outros. Queridos, o Senhor nos chama para sermos luz. Quando você pensa em luz, você, Robinho, é a luz do mundo. Quando você pensa em luz, você pensa em quê? Sabem o que eu penso? Eu penso naquele monte de pernilongo sendo atraído pela luz.
aqueles mosquitos. Antigamente, já que hoje eu estou todo nostálgico, a gente ia para a rua de noite em determinada época do ano para ver os postes cheios de aleluias. Chama aleluia aqui também, aquele bichinho? O poste ficava lotado. A gente ia para a rua para matar a aleluia. Elas caíam, a gente saía pisando. Pá, pá. A sociedade antigamente era muito cruel. A gente matava aleluia, matava tanajura, matava besouro. Né? Os tempos estão mudando. Então, se não matasse também, aumentava a população. Era uma questão de sobrevivência. Hoje os bichos, o agrotóxico é tão forte que até os bichos estão morrendo. Né? Queridos, nós precisamos ser agradáveis, atrair as pessoas. Não tenha vanglória em ser rabugento. Isso não é ser gentil. Ah, ninguém gosta de mim assim que é bom. Para com isso. O Senhor te chama para ser agradável. Jesus era agradável. Jesus atraía as pessoas. E ele falava a verdade. Ele não ficava passando a mão na cabeça. Ele era franco, ele era honesto. E as pessoas ainda queriam estar com ele. Porque Jesus era gentil. Ah, irmãos. A idealização estética que eu faço de Jesus é fantástica. E eu sei que quando eu encontrar com ele, eu vou ficar plenamente satisfeito. O que eu penso que ele é, o que ele será. Nós precisamos ser simples, ser gentis. Por fim, em quinto lugar, simplicidade é paciência. Paciência é a virtude que consiste em suportar as dores, os incômodos, os infortúnios, sem queixas e com resignação. Você é isso aí? Vamos ler juntos? Virtude que consiste em suportar as dores, incômodos e infortúnios, sem queixas e com resignação. Queridos, tem dor para todo lado. Eu não sei se antigamente tinha muita dor, mas hoje tem. Não sei se é porque o povo ficou sedentário, a comida ficou muito química. Sei que está todo mundo ficando doente. Mas as dores relacionais, as dores financeiras, suportar os incômodos, os acidentes, aqueles que nós não programamos, sem queixar. Isso é paciência e isso é simplicidade. E com isso, nós não queremos mudar os outros. Paciência é não querer mudar o outro, mas conviver com os erros deles. Porque conviver com acerto é fácil. A pessoa simples aprende a conviver com o erro do outro. Seja dentro de casa, com o filho, com o marido, com a esposa, seja na igreja, seja no trabalho. Se você trabalha, e aqui vai então o seu teste de simplicidade e o teste de futuro avivamento. Se você trabalha e no seu trabalho tem gente chata, e você não quer encontrar com essa pessoa, você não é simples. Porque você não é paciente. Porque a paciência é conviver com o erro do outro, sem querer mudar. Ah, Senhor, se o Senhor me desse o poder do gênio da lâmpada, eu mudava essa pessoa. Lá para a China. Não é mudava o jeito dela. Lá, vai embora. Queridos, a paciência é o do Senhor. O Senhor morreu por nós quando a gente era pecador. Mas Ele não só morreu quando a gente era pecador, Ele conviveu com pecadores. Você acha que era fácil conviver com uma pessoa arrogante, entrão igual Pedro? Ou com Judas? Ou com um radical igual Simão Zelote? Imagina aí uma pessoa radical, sabe? Ou de esquerda ou de direita. Radical, só pensa naquilo, vou derrubar o governo.
Quantas vezes Simão falou assim, Jesus, a gente não pode pôr uma bomba lá no caminho de Pilatos? Eu acho que o Simão devia estar achando que aquilo era um grupo de conspiração. Até entender o Evangelho. Porque as pessoas trazem aquilo que elas são. Paciência é conviver do jeito que a pessoa é até que a pessoa mude a si mesma. Não é você que muda a pessoa. Além disso, paciência é não reagir com rispidez e ignorância. É não ser explosivo. É reagir bem. É a famosa resposta branda que desvia o furor. Ô trem difícil esse negócio de resposta branda, né? Porque o furor já veio. É o furor que te atacou. Aí o texto vem e fala, a resposta branda desvia o ataque do furor. Mas você não quer desviar o furor. Você acha que o furor você tem que revidar com o furor. A simplicidade, a paciência e a resposta branda é quem responde sem rispidez, sem ignorância. É saber esperar chegar a sua vez, mesmo que demore. Quando é que é a sua vez? Nossa, Senhor, está demorando, Senhor. Eu queria que o Senhor... Você já falou com o Senhor que está demorando algumas vezes? Senhor, não é possível. Quando será? É falta de paciência. Se tem um livro, irmãos, que ensina tal da paciência, chama Bíblia. A Bíblia diz que para Deus, um dia é como o quê? 1000 anos. É porque para Deus é assim, entendeu? Senhor, eu quero fazer um pedido. Ah, beleza, eu vou te responder daqui 40 anos. É só esperar. Porque para o Senhor, 40 anos é assim, ó. Mas para nós, irmãos, 40 anos para esperar uma resposta. A simplicidade é quando você espera chegar a sua vez. Chegar a vez da conversão do seu querido. Queridos, nós somos chamados a sermos pacientes. A simplicidade é paciência e é uma perseverança tranquila. Tranquilamente perseverantes. Não vamos desistir. O Senhor, eu já tinha mensagem, mas Ele falou, Samuel, eu quero avivar você, eu quero avivar essa igreja. Mas o avivamento não é uma questão de culto. O avivamento é uma questão de vida. O avivamento é o que você é na segunda-feira no seu trabalho, é o que você é na sua casa durante a noite, é o que você é na hora da crise. Não o que você é na hora do culto. Isso não é avivamento. E o avivamento passa pela simplicidade. E a simplicidade passa por estas coisas. Pela pureza, pela humildade, pela descomplicação, pela gentileza e pela paciência. Eu quero um avivamento. Eu quero ver Jesus mais perto. Eu quero ir mais fundo do que eu jamais estive. Então o Senhor falou, você tem que ser simples. Você tem que ser puro. Você tem que ser humilde. Descomplicado. Gentil e paciente. Que o Senhor nos faça assim. E envie sobre nós o avivamento. Do jeito dele. Para a glória de Cristo. Para espelharmos a verdadeira vida que Ele tem para nós. Amém, amados. Nós vamos cantar mais uma canção. Enquanto cantamos, vamos ter o privilégio de trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas, consagrando com alegria no coração aquilo que nós somos, através da consagração daquilo que nós temos. Então,
Neste instante, o que o Senhor quer de nós, ao trazermos dízimos e ofertas, é isso, é consagração. Dízimo é isso, oferta é isso. Se você não trouxe hoje, faça nas contas da igreja. Faça uma oferta de si mesmo. Quando você der o seu dinheiro, fala: Senhor, eu dou a Ti. O seu dinheiro vai nos ajudar a pagar as contas. Mas mais do que isso, é uma consagração de sua vida. Se você entender isso, você vai consagrar quem você é. Vai dizer: Senhor, aqui está o que eu sou. Eu entrego o que eu sou. Vamos ficar em pé. Nós vamos cantar. E enquanto cantamos, saia do seu lugar. Consagre a sua vida. Ah, eu não trouxe dízimo, então consagre a sua vida. Diga para Ele assim: Senhor, eu não tenho sido simples. Eu quero ser simples. Eu quero ser simples. Eu quero ser paciente, humilde. Vamos cantar e vamos nos consagrar. Tu és o Deus desta terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Tu és o Deus desta terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Neste lugar.
Amém, Senhor. Obrigada, ó Pai, por essa palavra. Oh, Deus, nos ensina a ser simples, ó Pai. Nos ensina, incomode o nosso coração, ó Deus, para sermos simples como o Senhor é, Pai. Obrigada, Espírito Santo, pela oportunidade que nós temos de estar diante da Tua presença, de Te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Obrigada, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas, oh Deus, que são trazidos aqui na Tua casa, Pai. Abençoe cada família, Senhor, aqui representada. Oh Espírito Santo, o Senhor, ó Deus, é que nos sustenta, o Senhor é que nos fortalece dia após dia. O que seria de nós sem o Senhor, ó Pai? Obrigada, Senhor, e que esses dízimos e essas ofertas sejam consagradas ao Senhor, ó Deus, trazidas diante do Teu altar, em nome do Senhor Jesus. Obrigado pela Tua presença em nós. Obrigada, Senhor, Te amamos e Te honramos. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, nós vamos ter o nosso tempo de intercessão neste instante. Vitão, tem um problema com gás, vai lá resolver, por favor, com o Elvio e o Edelso, neste instante. Essa semana, para quem não sabe, nossa irmã Dulce, essa semana não, ontem ela estava no salão da Roseli, passou mal lá, e teve aparentemente sintomas de um AVC, foi para o Ribeirânia, e os médicos disseram